Então, pessoal, estamos aqui no nosso, o 30º encontro do grupo de leitura do livro No Capital, da Sociedade de Economia Política, 10 de junho de 2025. Então, a gente está aqui na seção 4, né, a produção do mais-valor relativo, capítulo 12, divisão do trabalho e manufatura. E a gente parou aqui no meio da seção 3, as duas formas fundamentais da manufatura, a manufatura heterogênea e a manufatura orgânica, né? Então, o Marx vem desenvolvendo esse argumento aí, questão da cooperação, dos diversos tipos de trabalho, né? Você junta trabalhadores com habilidades diferentes, ou a separação dos processos em trabalhadores que têm a mesma, inicialmente a mesma habilidade, né? Enfim, vamos continuar a leitura aqui, só para a gente, né, dar uma localizada onde a gente está no texto, mas é uma leitura. Eu acho que vai ser difícil terminar o capítulo 12 aí, é um capítulo longo. Acho que a gente vai precisar de pelo menos mais um encontro aí para finalizar, mas vamos lá. Estando fixada pela experiência a proporção mais adequada dos diferentes grupos de trabalhadores parciais para uma determinada escala da produção, esta só pode ser ampliada por meio do emprego de um múltiplo de cada grupo particular de trabalhadores, que é a nota 39. Quando a experiência, segundo a natureza peculiar dos produtos de cada manufatura, revela o número de processos nos quais é mais vantajoso dividir a fabricação, assim como o número de trabalhadores a serem nela empregados, então todas as outras manufaturas que não empregam o múltiplo exato desse número produzirão o artigo com custos maiores. Daí surge uma das causas do grande número de estabelecimentos manufatureiros. C. Babbage, né? Londres, 1832. A isso se acrescenta que o mesmo indivíduo pode executar igualmente bem certos trabalhos em maior ou menor escala, como o trabalho de supervisão, o transporte dos produtos parciais de uma fase de uma produção para outra, etc. A autonomização dessas funções ou sua atribuição a trabalhadores específicos só passa a representar uma vantagem com a ampliação do número de trabalhadores ocupados, e desde que essa ampliação atinja de imediato e de maneira proporcional todos os grupos. O grupo individual, o número de trabalhadores que executam a mesma função parcial, consiste de elementos homogêneos e forma um órgão particular do mecanismo total. Nas diferentes manufaturas, porém, o próprio grupo é um corpo articulado de trabalho, enquanto o mecanismo total é formado pela repetição ou multiplicação desses organismos produtivos e elementares. Consideramos, por exemplo, a manufatura de garrafas de vidro. Ela se decompõe em 3 fases essencialmente distintas. Primeiramente, há a fase preparatória, que consiste na preparação da composição do vidro, uma mistura de areia, cal, etc., e na fundição dessa composição numa massa fluida de vidro. Nota 40. Na Inglaterra, o forno de fundição é separado do forno de vidro, no qual o vidro é trabalhado. Na Bélgica, por exemplo, o mesmo forno serve para os 2 processos. Nessa primeira fase, diferentes trabalhadores se ocupam, tanto quanto na fase final, em retirar as garrafas dos fornos de secagem, selecioná-las, embalá-las, etc. No meio das 2 fases é que está a feitura propriamente dita do vidro, ou a elaboração de sua massa fluida. Na mesma boca de forno trabalha um grupo chamado de hole, buraco, e constituído por um fazedor de garrafas ou acabador, um soprador, um coletor, um carregador ou separador e um entregador.
Esses 5 trabalhadores parciais formam outros tantos órgãos particulares de um único corpo de trabalho, que só pode atuar como uma unidade, isto é, por meio da cooperação direta de todos os seus 5 membros. Na ausência de um desses membros, ele fica paralisado. Mas o mesmo forno de vidro tem várias aberturas. Na Inglaterra, por exemplo, elas variam de 4 a 6, cada uma delas com um cadinho de barro contendo massa fluida de vidro, no qual trabalha um grupo de trabalhadores, igualmente composto de 5 membros. A articulação de cada grupo individual funda-se aqui diretamente na divisão do trabalho, ao passo que o vínculo entre os diversos grupos do mesmo tipo é a cooperação simples, que economiza meios de produção. No caso presente, o forno de vidro, mediante seu consumo coletivo. Tal forno de vidro reúne de 4 a 6 grupos de trabalhadores e constitui uma vidraria. Uma manufatura de vidro é formado por uma multiplicidade de tais vidrarias, juntamente com as instalações e os trabalhadores necessários para as fases preparatórias e finais da produção. Finalmente, uma vez que a manufatura tem origem na combinação de diversos ofícios, ela pode se desenvolver numa combinação de diversas manufaturas. As maiores vidrarias inglesas, por exemplo, fabricam elas próprias seus cadinhos de barro, pois da qualidade desses instrumentos depende essencialmente o sucesso ou insucesso da produção. A manufatura de um meio de produção é vinculada aqui à manufatura do produto. Inversamente, é também possível que a manufatura do produto se vincule à manufatura às quais ele serve, por sua vez, de matéria-prima, ou a cujos produtos ele é acoplado posteriormente. Assim, por exemplo, a manufatura de flint glass é combinada com a do polimento de vidro e a da fundição de latão. Este último sendo utilizado para a moldura metálica de diversos artigos de vidro, de modo que as diferentes manufaturas combinadas formam, no interior de uma manufatura total, departamentos mais ou menos separados espacialmente, e, ao mesmo tempo, processos de produção autônomos, cada um com sua própria divisão de trabalho. Não obstante algumas vantagens oferecidas pela manufatura combinada, ela jamais chega a adquirir uma verdadeira unidade técnica sobre seu próprio funcionamento, sobre seu próprio fundamento. Tal unidade só ocorre com sua transformação em indústria mecanizada. O período da manufatura, que logo proclama como seu princípio consciente a diminuição do tempo de trabalho necessário para a produção de mercadorias, também desenvolve, eventualmente, o uso de máquinas, sobretudo em certos processos iniciais e simples, que têm de ser executados massivamente e com grande aplicação de força. Assim, por exemplo, a manufatura de papel começa com a trituração de trapos, realizada por moinhos específicos, e na metalurgia, o britamento do minério é feito pelos assim chamados moinhos de pilões. A forma elementar de toda a maquinaria foi nos transmitida pelo Império Romano com o moinho d'água. O período do artesanato deixou como legado grandes invenções: a bússola, a pólvora, a impressão de livros e o relógio automático. Em geral, no entanto, a maquinaria exerce aquela função secundária que Adam Smith lhe atribui, ao lado da divisão do trabalho. Muito importante tornou-se o uso esporádico da maquinaria no século XVII, na medida em que ela oferecia aos grandes matemáticos daquela época pontos de apoio práticos e estímulos para a criação da mecânica moderna. Então, aqui, 4 notinhas, né? Isso pode ser visto, entre outros, em William Petty, John Bellers, Andrew Yarrington. As vantagens do comércio das Índias Orientais, e em J. Vanderlei. O dinheiro responde todas as coisas. Na França, ainda no final do século XVI, utilizava-se o almofariz e a peneira para triturar e lavar o minério. Nota 43. A história
inteira do desenvolvimento da maquinaria pode ser seguida por meio da história dos moinhos de cereais. Em inglês, a fábrica continua a chamar-se mill, moinho. Em escritos tecnológicos alemães dos primeiros decênios do século XIX, encontra-se ainda a expressão moinho como designação não só de toda a maquinaria movida por forças naturais, como também de todas as manufaturas que empregam aparatos mecânicos. Nota 44. Como se verá mais detalhadamente no livro 4 desta obra, Adam Smith não concebeu nenhuma tese nova sobre a divisão do trabalho, mas o que o caracteriza como economista político que sintetiza o período da manufatura é o acento que ele coloca sobre a divisão do trabalho. O papel subordinado que confere à maquinaria provocou, no começo da grande indústria, a polêmica de Lauderdale e, numa época mais desenvolvida, a de Uri. Adam Smith também confunde a diferenciação dos instrumentos, na qual os próprios trabalhadores parciais da manufatura participaram muito ativamente, com a invenção das máquinas. Não são os trabalhadores das manufaturas, mas os estudiosos, os artesãos e mesmo os camponeses, Brindley, etc., que desempenham aqui um papel importante. A maquinaria específica do período da manufatura permanece sendo o próprio trabalhador coletivo, que resulta da combinação de muitos trabalhadores parciais. As diversas operações que o produtor de uma mercadoria executa alternadamente e que se entrelaçam na totalidade de seu processo de trabalho colocam-lhe exigências diferentes. Numa, ele tem de desenvolver mais a força, noutra, mais destreza, numa terceira, mais concentração mental, etc. E o mesmo indivíduo não dispõe dessas qualidades no mesmo grau. Depois da separação, autonomização e isolamento das diferentes operações, os trabalhadores são separados, classificados e agrupados de acordo com suas qualidades predominantes. Se suas especificidades naturais constituem a base sobre a qual se ergue a divisão do trabalho, a manufatura, uma vez introduzida, desenvolve forças de trabalho que, por natureza, servem apenas para funções específicas unilaterais. O trabalhador coletivo dispõe agora de todas as qualidades produtivas no mesmo grau de virtuosidade e as despende, ao mesmo tempo, do modo mais econômico, concentrando todos os seus órgãos individualizados em trabalhadores ou grupos de trabalhadores especializados no desempenho exclusivo de suas funções específicas. A unilateralidade e mesmo a imperfeição do trabalhador parcial convertem-se em sua perfeição como membro do trabalhador coletivo. O hábito de exercer uma função unilateral transforma o trabalhador parcial em órgão natural e de atuação segura dessa função, ao mesmo tempo que sua conexão com o mecanismo total o compele a operar com a regularidade de uma peça de máquina. E notas 45 a 47. De novo, C. Babbage. O mestre manufatureiro, ao dividir a obra a ser executada em vários processos distintos, cada um deles exigindo graus diferentes de habilidade e força, pode obter exatamente a quantidade precisa de força e habilidade necessária para cada processo, ao passo que, se a obra inteira tivesse de ser executada por um só operário, esta pessoa teria de possuir habilidade suficiente para as operações mais delicadas e força suficiente para as mais laboriosas. Nota 46. Por exemplo, o desenvolvimento unilateral dos músculos, o encurvamento dos ossos, etc. Nota 47. Muito corretamente responde o Sr. W. Marshall, gerente-geral de uma manufatura de vidros, a pergunta do comissário de inquérito acerca de como se conseguia manter a produtividade dos jovens trabalhadores. Abre aspas. Eles não podem, de modo algum, negligenciar seu trabalho. Tendo começado a trabalhar, têm de prosseguir,
são exatamente como partes de uma máquina. Fecha aspas. Aqui é algum comissariado, né? Quarto reporte, 1865. Como as diferentes funções do trabalhador coletivo podem ser mais simples ou mais complexas, inferiores ou superiores, seus órgãos, as forças de trabalho individuais requerem diferentes graus de formação e possuem, por isso, valores muito diferentes. A manufatura desenvolve, assim, uma hierarquia das forças de trabalho a que corresponde uma escala de salários. Se, de um lado, o trabalhador individual é apropriado e anexado vitaliciamente a uma função unilateral, de outro, as diferentes operações laborais daquela hierarquia são adaptadas às suas habilidades naturais e adquiridas. Nota 48. O Dr. Uri, em sua Apoteose da Grande Indústria, compreende as características peculiares da manufatura mais nitidamente do que os economistas interiores, que não tinham seu interesse polêmico, e mesmo mais do que seus contemporâneos, como Babbage, que, embora ele supere como matemático e mecânico, concebe a grande indústria, na verdade, apenas do ponto de vista da manufatura. Diz Uri, abre aspas, o ajustamento dos trabalhadores a cada operação específica constitui a essência da distribuição dos trabalhos, fecha aspas. Volta a Marx. Por outro lado, ele designa essa distribuição como, abre aspas, adaptação dos trabalhos às diferentes capacidades individuais, fecha aspas. E, por fim, caracteriza todo o sistema da manufatura como um, abre aspas, um sistema de gradações segundo o nível de habilidade, uma divisão do trabalho segundo os diferentes graus de habilidade. Fecha aspas, aqui é Uri, filosofia, acho que da manufatura, deve ser algo assim. Todo o processo de produção requer, no entanto, certas operações simples que qualquer ser humano é normalmente capaz de executar. Também tais operações são agora destacadas de sua conexão fluida com os momentos mais plenos de conteúdo da atividade e ossificadas em funções exclusivas. Em todo o ofício de que se apodera, a manufatura cria, portanto, uma classe dos trabalhadores não qualificados, antes rigorosamente excluídos pelo artesanato, ao mesmo tempo que desenvolve, à custa da capacidade total de trabalho, a especialidade totalmente unilateralizada, que chega ao ponto da virtuosidade, ela já começa a transformar numa especialidade a falta absoluta de desenvolvimento. Juntamente com a gradação hierárquica, surge a simples separação dos trabalhadores em qualificados e não qualificados. Para estes últimos, os custos de aprendizado desaparecem por completo, e para os primeiros, esses custos são menores em comparação com o artesão, devido à função simplificada. Em ambos os casos, diminui o valor da força de trabalho. Nota 49. Todo artesão que disponha dos meios de aperfeiçoar a si mesmo por meio da prática numa operação específica, tornou-se um trabalhador mais barato, né? Que também Uri, né? Exceções ocorrem na medida que a decomposição do processo de trabalho gera funções novas e abrangentes que no artesanato não existiam, ou pelo menos não na mesma extensão. A desvalorização relativa da força de trabalho, decorrente da eliminação ou redução dos custos de aprendizagem, implica imediatamente uma maior valorização do capital, pois tudo que encurta o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho estende, ao mesmo tempo, os domínios do mais trabalho. Então, fechamos aqui a seção 3 do livro, do capítulo 12, né? Então, sobre a manufatura. Pergunto se alguns colegas têm
Vai lá, Fernando. Não, quando você vê a história do movimento operário inglês, esses trabalhadores qualificados tinham sindicatos próprios. E eles não admitiam a entrada dos não qualificados. E os não qualificados eram a massa. E os qualificados tinham uma tendência de política mais próxima dos patrões. Quer dizer, durante muito tempo, houve uma grande dificuldade da sindicalização dos não qualificados. Tá? Foi um longo período em que e não é de se estranhar que os mais qualificados tinham melhores condições de organização, né? Especialmente dos mecânicos, da mecânica. E essa divisão é extremamente importante para se entender também o longo período até a formação, a ideia do movimento operário conseguindo uma consciência de classe. Quer dizer, essa divisão existente era contrária à consciência de classe. E a outra grande dificuldade era uma política independente da classe trabalhadora. Então, os reformistas tendiam a se aproximar dos sindicatos dos trabalhadores qualificados. Demorou muitos anos isso aí. Não era essa a observação. Massa. Eu só queria comentar, que eu acho que aí, além da simplificação do trabalho, que a manufatura produz, não é? Então ela torna a massa apta a trabalhar, ela também pressupõe uma redução do valor da força de trabalho, né? Ela cria essa hierarquia que o Fernando falou muito bem, que hoje é generalizada, se a gente pensar nas terceirizações, né? Você tem os trabalhadores terceirizados aí, tem os quarteirizados hoje, tudo, que cria essa divisão mesmo, isso como lógica que se espalhou, né? O serviço público, por exemplo, isso muito, né, hoje está uma regra, você tem lá os terceirizados e os, vamos dizer assim, mais qualificados, são efetivos, e esse trabalhador mais precarizado, a dificuldade de organização dele, de fato, é bem maior. Aqui, por exemplo, tem a Fiat. A Fiat, ela opera hoje com quase 70% de terceirização. E aí você tem um trabalhador da própria Fiat. Esse que é o trabalhador da própria Fiat, ele se sente num status superior ao trabalhador terceirizado. Isso cria uma divisão enorme. Não digo nem no nível de sindicalização, porque aí é barbárie. Pouquíssimos são sindicalizados. A taxa de sindicalização, de dessindicalização só cresce, né? Mas eu acho que isso é interessante, né? Você simplifica o trabalho, reduz os custos com a força de trabalho, portanto, se aumenta lá a apropriação do mais valor. Me recordo que tem uns sindicatos que, quando tem demanda de trabalhadores, em São Paulo aconteceu um fenômeno, né, que tinha uma demanda por padeiros. Estava tendo padeiro, o preço do valor da força de trabalho estava altíssimo. A CUT foi lá e fez um curso para formar novos padeiros, um curso em série. Logo depois, o valor da força de trabalho do padeiro é baixo. Então, assim, às vezes tem sindicatos que oferecem esses cursos de formação e acabam eles contribuindo para a redução do valor da força de trabalho. Mas eu chamo a atenção para isso, nessa hierarquia que se cria com a manufatura, a simplificação do trabalho e, por conseguinte, o rebaixamento do valor da força de trabalho, já que o trabalho se torna mais simples, né? Não mais simples, né? Você especializa ali numa função. E, claro, a manufatura, ela tem como... Os órgãos humanos são fundamental, né? Que é o diferente
diferentemente da maquinaria, né? Bem, eu só ressaltaria aqui um pouco a importância do método, né, também de análise. Porque se a gente pega o argumento liberal, que ele está aqui nas, nas palavras do Dr. Uri, né, ele vai dizer, olha, a manufatura e a especialização é uma consequência natural das qualidades intrínsecas do ser humano, né? Então você tem o ser humano que é mais forte, sei lá, o Fernando é melhor na matemática, o Arley, ele é mais destro, né, mais rápido. Então, cada um vai se especializando ali e, a partir daí, se tem os ganhos de produtividade, e isso é bom para todo mundo, né? Cada um. E aí você vai ter Davi Ricardo e Adam Smith com a questão da troca, né? Sempre as trocas elas são econômicas, elas são sempre positivas, né? Pelo mecanismo de mercado. Enquanto que o argumento marxista ele vai dizer, olha, não é assim. Então, esses mecanismos naturais da cooperação, seja cooperação simples, essa separação, né, do trabalhador parcial, a especialização, ela primeiro se tem um movimento material do capital, ou seja, primeiro o capitalista pegou os artesãos, colocou todos eles debaixo do mesmo teto, na oficina, etc. e tal. Primeiro ele concentrou os meios de produção, e aí ele usou da natureza, né, da individualidade do ser humano para servir o capital e se especializar a mão de obra e, enfim, criar essa hierarquia. Não que essa hierarquia ela seja natural de primeira hora, porque é assim que... Obviamente que a diferenciação do ser humano ela é natural. Porém, aqui ela está subordinada à condição material da sociedade, a luta de classes, a separação do trabalhador dos meios de produção, né? Então, só queria ressaltar essa questão, né, metodológica, acho que é importante. Uma coisa que a gente deve considerar também é que nessa época não tinha escola pública, né? Quer dizer, os investimentos do Estado na formação da força de trabalho praticamente não existia. Então, eram virtudes naturais mesmo, né? Quer dizer, não virtudes desenvolvidas, democraticamente desenvolvidas, né? Isso veio com uma conquista dos trabalhadores com a escola pública. Por exemplo, aqui você pode ver o Senai, o Senac, né? Quer dizer, a formação cultural, né, nessa época era inexistente, né? O número de analfabetos era incrivelmente alto, né? Bem, bom, voltar aqui à nossa leitura. Então, item 4 do capítulo 12. A divisão do trabalho na manufatura e divisão do trabalho na sociedade. Começamos nossa análise pela origem da manufatura, passando por seus elementos simples, o trabalhador parcial e sua ferramenta, até chegar a seu mecanismo total. Trataremos agora brevemente da relação entre a divisão manufatureira e a divisão social do trabalho, que se constitui a base geral de toda a produção de mercadorias. Se tomarmos em consideração apenas o trabalho, podemos caracterizar a separação da produção social em seus grandes gêneros, agricultura, indústria, etc., como divisão do trabalho no universal, a diferenciação desses gêneros de produção em espécies e subespécies, como divisão do trabalho no particular, e a divisão do trabalho no interior de uma oficina, como divisão do trabalho no singular. Nota 50.
Aqui. A divisão do trabalho vai desde a separação das profissões, as mais diferentes, até aquela divisão em que vários dividem entre si a preparação de um único e mesmo produto, como na manufatura. Aqui, Stort, né? Curso de Economia Política. Nos povos que alcançaram certo grau de civilização, encontramos 3 gêneros de divisão da indústria. A primeira, que chamaremos de geral, leva à distinção dos produtores em agricultores, manufaturadores e comerciantes, correspondendo aos 3 ramos principais da indústria nacional. A segunda, que se poderia chamar especial, é a divisão de cada gênero da indústria em espécies. A terceira divisão da indústria, aquela que, por fim, dever-se-ia qualificar como divisão de tarefas ou do trabalho propriamente dito, é a que se estabelece nos ofícios e profissões separadas, que se estabelece na maior parte das manufaturas e das oficinas. Então, Skarbek, Teoria das Riquezas Sociais. A divisão do trabalho na sociedade e a correspondente limitação dos indivíduos a esferas profissionais particulares se desenvolve como a divisão do trabalho na manufatura a partir de pontos opostos. Numa família ou com o desenvolvimento ulterior, numa tribo, surge uma divisão natural e espontânea do trabalho, fundada nas diferenças de sexo e de idade, portanto, sobre uma base puramente fisiológica, que amplia seu material com a expansão da comunidade, com o aumento da população e, especialmente, com o conflito entre as diversas tribos e a subjugação de uma tribo por outra. Por outro lado, como observei anteriormente, a troca de produtos surge nos pontos em que diferentes famílias, tribos e comunidades entram mutuamente em contato, pois nos primórdios da civilização são famílias, tribos, etc., que se defrontam de forma autônoma e não de pessoas privadas. Aqui, nota A, ver a página 162. A troca de comunidades diferentes encontram em seu ambiente natural meios diferentes de produção e de subsistência. Por isso, também são diferentes seu modo de produção, seu modo de vida e seus produtos. E é essa diferenciação natural e espontânea que, no contato entre as comunidades, provoca a troca dos produtos recíprocos e, por conseguinte, a transformação progressiva desses produtos em mercadorias. A troca não cria a diferença entre as esferas de produção, mas coloca em relação esfera de produção diferentes, e as transforma, assim, em ramos mais ou menos interdependentes de uma produção social total. A divisão social do trabalho surge aqui da troca entre esferas de produção originalmente distintas e independentes entre si. No primeiro caso, em que a divisão fisiológica do trabalho é o ponto de partida, os órgãos particulares de um todo imediatamente compacto despreendem-se um dos outros, descompõem-se, e o impulso principal para esse processo de decomposição é dado pela troca de mercadorias com comunidades estrangeiras, que faz com que esses órgãos se autonomizem, ao passo de que o nexo entre os diferentes trabalhos passa a ser mediado pela troca dos produtos como mercadorias. No caso, tem-se o tornar dependente daquilo que antes era independente. No outro, tem-se a independentização do que antes era dependente. A base de toda a divisão do trabalho desenvolvida e mediada pela troca de mercadorias é a separação entre cidade e campo. Pode-se dizer que a história econômica inteira da sociedade está resumida no movimento dessa antítese, da qual, no entanto, não trataremos aqui. Nota 51. Sir James Stewart foi quem melhor tratou dessa questão. O quão pouco conhecida hoje em dia é sua obra, publicada 10 anos antes da Riqueza das Nações,
pode-se perceber, entre outras coisas, pelo fato de os admiradores de Malthus nem sequer saberem que este último, na primeira edição de sua obra sobre a população, abstraindo-se de sua parte puramente declamatória, limita-se quase exclusivamente a copiar Stuart, ao lado dos padres Wallace e Townsend. Assim como a divisão do trabalho na manufatura tem como pressuposto material um certo número de trabalhadores empregados simultaneamente, a divisão do trabalho na sociedade tem como pressuposto material a grandeza da população e sua densidade, que ocupa aqui o lugar da aglomeração na mesma oficina. Mas tal densidade é relativa. Um país de povoamento relativamente esparso, com meios de comunicação desenvolvidos, possui um povoamento mais denso do que um país povoado, porém com meios de comunicação pouco desenvolvidos. De modo que, por exemplo, os estados setentrionais da União Americana são mais densamente povoados do que a Índia. Nota 52 e 53. Há certa densidade de população que é conveniente, tanto para o intercurso social quanto para a combinação das forças pelas quais a produtividade do trabalho é aumentada. Aqui, James Mill. Se o número de trabalhadores cresce, a força produtiva da sociedade aumenta na mesma proporção, multiplicada pelos efeitos da divisão do trabalho. T. Hodgkin. Nota 53. A partir de 1861, em alguns distritos muito populosos da Índia Oriental, a grande demanda por algodão fez com que se ampliasse sua produção à custa da de arroz. Isso gerou a escassez de alimentos em certas partes, pois devido à falta de meios de comunicação e, portanto, de conexão física, não se podia compensar a falta de arroz num distrito com o suprimento de outros distritos. Como a produção de mercadorias é pressuposto geral do modo de produção capitalista, a divisão manufatureira do trabalho requer uma divisão do trabalho amadurecida até certo grau de desenvolvimento no interior da sociedade. Inversamente, por efeito retroativo, a divisão manufatureira do trabalho desenvolve e multiplica aquela divisão social do trabalho. Com a diferenciação dos instrumentos de trabalho, diferenciam-se cada vez mais os ofícios que produzem esses instrumentos. Nota 54. Assim, a fabricação de lançadeiras já constituía um ramo particular da indústria no século XVII, na Holanda. Se a empresa manufatureira se aposta de um ofício que até então se conectava a outros como ofício principal ou acessório e era exercido pelo mesmo produtor, ocorre sua imediata separação e independentização. Se ela se aposta de um estágio particular da produção de uma mercadoria, seus diferentes estágios de produção se convertem em ofícios distintos e independentes. Já observamos que, quando o artigo consiste meramente de um composto de produtos parciais unidos de modo mecânico, os trabalhadores parciais podem se autonomizar, por sua vez, como ofícios próprios. Para efetuar mais perfeitamente a divisão do trabalho numa manufatura, o mesmo ramo de produção é, segundo a diversidade de suas matérias-primas, ou das diferentes formas que essa matéria-prima pode assumir, dividido em manufaturas diversas e, em parte, inteiramente novas. Assim, já na primeira metade do século XVIII, somente na França, se produziam mais de 100 variedades de seda. E em Avignon, por exemplo, era lei que todo aprendiz só podia se dedicar a uma única espécie de fabricação, não lhe sendo permitido aprender a confecção de vários tipos de tecido ao mesmo tempo. A divisão territorial do trabalho, que concentra ramos particulares de produção em distritos particulares de um país, obtém um novo impulso da indústria manufatureira, que explora todas as particularidades. Nota 55.
Não está a manufatura de lã da Inglaterra dividida em diferentes partes ou ramos apropriados a lugares específicos, onde cada produto é manufaturado exclusiva ou principalmente. Tecidos finos em Somersetshire, grosseiros em Yorkshire, enfestados em Exeter, seda em Sudbury, crepes em Norwich, meia lã em Kendal, cobertores em Whitney, etc. Aqui é Berkeley. A ampliação do mercado mundial e o sistema colonial que integram as condições gerais da existência do período da manufatura fornecem a este último um rico material para o desenvolvimento da divisão do trabalho na sociedade. Não cabe aqui prosseguirmos com a demonstração de como essa divisão se apossa não apenas na esfera econômica, mas de todas as outras esferas da sociedade, firmando por todas as partes as bases para aquele avanço da especialização das especialidades, de um parcelamento do homem que já levara a Ferguson, professor de Adam Smith, a exclamar: estamos criando uma nação de ilotas, e já não há homens livres entre nós. Nota 56, Ferguson, História da Sociedade Civil, Edimburgo, 1767. Mas, apesar das inúmeras analogias e nexos entre a divisão do trabalho na sociedade e a divisão do trabalho na oficina, a diferença entre elas não não apenas de grau, mas de essência. A analogia se evidencia de modo mais cabal, onde o vínculo interno entrelaça diferentes ramos de negócios. O criador de gado produz peles, que o curtidor transforma em couro, que o sapateiro transforma em botas. Cada um deles produz aqui um produto gradual, e a configuração final acabada é o produto combinado de seus trabalhos específicos. A isso se acrescentam os múltiplos ramos de trabalho e fornecem os meios de produção ao criador de gado, ao cultidor e ao sapateiro. De certo, podemos imaginar com Adam Smith que essa divisão social do trabalho se distingue da divisão manufatureira apenas subjetivamente, em especial para aquele que, ao observar esta última, vislumbra no mesmo espaço a variedade dos trabalhos parciais, ao passo que na observação da primeira, essa conexão é obscurecida por sua dispersão de grandes áreas e pelo grande número de trabalhadores ocupados em cada ramo específico. Mas o que estabelece a conexão entre os trabalhadores autônomos do criador de gado, do cultidor e do sapateiro, a existência de seus respectivos produtos como mercadorias. O que caracteriza, ao contrário, a divisão manufatureira do trabalho, que o trabalhador parcial não produz mercadoria. Apenas o produto comum dos trabalhadores parciais converte-se em mercadoria. Então, notas 57 e 58. Nas manufaturas propriamente ditas, diz ele, a divisão do trabalho parece ser maior porque, abre aspas, aqueles empregados em cada ramo de trabalho podem ser frequentemente reunidos numa mesma oficina e colocados imediatamente sob o olhar do observador. Ao contrário, naquelas grandes manufaturas destinadas a satisfazer as principais necessidades da grande massa da população, cada ramo de trabalho emprega um número tão grande de trabalhadores que se torna impossível reuni-los na mesma oficina. A divisão, neste caso, está longe de ser tão evidente. Que Adam Smith, Riqueza das Nações, livro 1, capítulo 1. O célebre parágrafo no mesmo capítulo que começa com as palavras, abre aspas, observem-se os bens mais comuns dos artesãos ou dos jornaleiros num país civilizado e florescente, etc., fecha aspas, então descreve de que modo um sem número de ofícios variados contribui para a satisfação das necessidades de um trabalhador comum, é copiado quase literalmente dos comentários de Bernard de Mandeville e a sua fábula As Abelhas. Né?
Nota 58. Não há mais nada que possamos chamar de recompensa natural do trabalho individual. Cada trabalhador produz certa parte de um todo, e como a parte não tem qualquer valor ou utilidade por si mesma, não há nada que o trabalhador possa se apropriar e dizer: este é meu produto e o conservarei comigo. Nota 58A, nota a segunda edição. Essa diferença entre divisão social e manufatureira do trabalho foi ilustrada na prática para os Yankees. Um dos novos impostos planejados em Washington durante a Guerra Civil foi a taxa de 6% sobre, abre aspas, todos os produtos industriais, fecha aspas. Pergunta: o que é um produto industrial? Resposta do legislador: uma coisa é produzida quando é feita, e é feita quando está pronta para a venda. Ora, vejamos um exemplo entre muitos. As manufaturas de Nova York e da Filadélfia costumavam, entre aspas, fazer guarda-chuvas com todos os seus acessórios. Mas sendo o guarda-chuva um composto variegado de partes totalmente heterogêneas, essas se tornaram progressivamente artigos produzidos por indústrias independentes entre si e situadas em lugares diferentes. Seus produtos parciais passaram então a ser introduzidos na manufatura de guarda-chuvas como mercadorias independentes, tendo apenas de ser reunidas num todo. Os Yankees batizaram tais artigos de artigos reunidos, nomes que lhes é adequado por serem uma reunião de impostos. Desse modo, o guarda-chuva reunia 6% de taxa sobre o preço de cada um de seus elementos e mais 6% sobre o seu preço total. Enquanto a divisão do trabalho na sociedade é mediada pela compra e venda dos produtos de diferentes ramos de trabalho, a conexão dos trabalhos parciais na indústria o é pela venda de diferentes forças de trabalho ao mesmo capitalista, que as emprega como força de trabalho combinada. Enquanto a divisão manufatureira de trabalho pressupõe a concentração dos meios de produção nas mãos de um capitalista, a divisão social do trabalho pressupõe a fragmentação dos meios de produção entre muitos produtores de mercadorias independentes entre si. Diferentemente da manufatura, onde a lei de bronze da proporção ou da proporcionalidade submete determinadas massas de trabalhadores a determinadas funções, na sociedade é o diversificado jogo do acaso e do arbítrio que determina a distribuição dos produtores de mercadorias e de seus meios de produção entre os diferentes ramos sociais de trabalho. É verdade que as diferentes esferas de produção procuram constantemente pôr-se em equilíbrio umas com as outras, já que, por um lado, se cada produtor de mercadorias tem de produzir um valor de uso e, portanto, satisfazer uma necessidade social particular, o âmbito dessas necessidades é quantitativamente distinto, e um vínculo interno concatena as diferentes massas de necessidades num sistema natural espontâneo. Ao passo que, por outro lado, a lei do valor das mercadorias determina quanto do tempo total de trabalho disponível à sociedade pode gastar na produção de cada tipo particular de mercadoria. Mas essa tendência constante das diferentes esferas de produção de se pôr em equilíbrio é exercida apenas como reação contra a constante supressão desse mesmo equilíbrio. A priori, a regra a priori e planejadamente seguida na divisão do trabalho no interior da oficina, atua na divisão do trabalho no interior da sociedade apenas a posteriori, como necessidade natural, interna, muda, que controla o arbítrio desregrado dos produtores de mercadorias e pode ser percebida nas flutuações barométricas dos preços do mercado. A divisão manufatureira do trabalho supõe a autoridade incondicional do capitalista sobre homens que constituem meras engrenagens de um mecanismo total a ele pertencente. Aqui.
total que a ele pertence. A divisão social do trabalho confronta produtores autônomos de mercadorias que não recorrem a outra autoridade senão a da concorrência, da coerção que sobre eles é exercida pela pressão de seus interesses recíprocos. Assim como no reino animal, a guerra de todos contra todos preserva, em maior ou menor grau, as condições de existência de todas as espécies. Por essa razão, a mesma consciência burguesa que festeja a divisão manufatureira do trabalho, a anexação vitalícia do trabalhador a uma operação detalhista e a subordinação incondicional dos trabalhadores parciais ao capital como uma organização do trabalho que aumenta a força produtiva, denuncia com o mesmo alarde todo e qualquer controle e regulação social consciente do processo social de produção como um ataque aos invioláveis direitos de propriedade, liberdade e a genialidade autodeterminante do capitalista individual. É muito característico que os mais entusiasmados apologistas do sistema fabril não saibam dizer nada mais ofensivo contra toda a organização geral do trabalho social, além de que ela transformaria a sociedade inteira numa fábrica. Ainda tem tempo, um tanto bom aqui, deixa eu ver se... Vou tentar ler aqui até o final. Se na sociedade do modo de produção capitalista a anarquia da divisão social do trabalho e o despotismo da divisão manufatureira do trabalho se condicionam mutuamente, as formas sociais anteriores, nas quais a particularização dos ofícios se desenvolve espontaneamente, depois cristalizam-se e, por fim, consolidam-se por lei. Apresentam-se, por um lado, o quadro de uma organização do trabalho social submetida ao planejamento e a uma autoridade, enquanto, por outro, excluem inteiramente a divisão do trabalho na oficina, ou só a desenvolvem numa escala ínfima, ou apenas de forma esporádica, acidental. Nota 59. É possível estabelecer uma regra geral, segundo a qual, quanto menor é a autoridade da divisão do trabalho no interior da sociedade, mais ela se desenvolve no interior da oficina, e mais será submetida à autoridade de um só indivíduo. Assim, a autoridade na oficina e a autoridade na sociedade estão com relação à divisão do trabalho em razão inversa uma para a outra, que é Karl Marx, Miséria da Filosofia. Por exemplo, aquelas pequenas comunidades indianas extremamente antigas, algumas das quais continuam a existir até hoje, baseiam-se na posse comum da terra, na conexão direta entre cultura e artesanato e numa divisão fixa do trabalho que serve de plano e esquema geral no estabelecimento de novas comunidades. Cada uma delas forma um todo autossuficiente de produção, cuja área produtiva varia de 100 a alguns milhares de acres. A maior parte dos produtos é destinada à subsistência imediata da comunidade, e não como mercadoria, de modo que a própria produção independente da divisão do trabalho mediada pela troca de mercadorias que impera no conjunto da sociedade indiana. Apenas o excedente dos produtos é transformado em mercadoria, e uma parte dele somente depois de chegar às mãos do Estado, para o qual flui desde tempos imemoriais certa quantidade desses produtos como renda natural. Diferentes regiões da Índia apresentam diferentes formas de comunidades. Naquelas cuja forma é mais simples, a terra é cultivada em comum e seus produtos são distribuídos entre seus membros, enquanto cada família exerce a fiação, a tecelagem, etc., como indústrias domésticas subsidiárias. Ao lado dessa massa ocupada com as mesmas tarefas, encontramos o habitante principal, que reúne numa só pessoa as funções de juiz, polícia e coletor de impostos. O guarda-livros, que faz a contabilidade do cultivo, cadastrando e registrando tudo o que lhe diz respeito.
um funcionário a quem cabe perseguir criminosos e proteger viajantes estrangeiros, escoltando-os de uma aldeia a outra. O guarda de fronteira, que vigia os limites entre sua comunidade e as comunidades vizinhas. O inspetor de águas, que distribui para a irrigação agrícola a água dos reservatórios comunais. O brahmane, responsável pelo culto religioso. O mestre-escola, que ensina as crianças da comunidade a ler e a escrever na areia. O brahmane do calendário, que, como astrólogo, indica as épocas favoráveis para a semeadura, a colheita e os bons e maus momentos para todos os trabalhos agrícolas particulares. Um ferreiro e um carpinteiro, que produzem e consertam todos os instrumentos agrícolas. O ceramista, que confecciona todos os vasilhames da aldeia. O barbeiro, o lavador de roupas, o ourives da prata, um ou outro poeta. Em algumas comunidades assumem o lugar do ourive de prata, em outras do mestre-escola. Essa dúzia de pessoas é sustentada a expensas de toda a comunidade. Aumentando a população, uma nova comunidade se assenta em terras não cultivadas, conforme o modelo anterior. O mecanismo comunal apresenta uma divisão planejada do trabalho, mas sua divisão manufatureira é impossibilitada pelo fato de o mercado do ferreiro, do carpinteiro, etc., permanecer inalterado. De modo que, a depender do tamanho da aldeia, podemos encontrar no máximo, em vez de um ferreiro, um oleiro, 2 ou 3 deles. A lei que regula a divisão do trabalho comunal atua aqui com a autoridade inquebrantável de uma lei natural, ao passo que cada artesão particular, como ferreiro, etc., executa todas as operações referentes a seu ofício de modo tradicional, porém independente e sem reconhecer qualquer autoridade em sua oficina. O organismo produtivo simples dessas comunidades é o suficiente que se reproduzem constantemente, da mesma forma e sendo ocasionalmente destruídas, voltam a ser construídas no mesmo lugar, com os mesmos nomes, fornece a chave para o segredo da imutabilidade das sociedades asiáticas, que contrasta de forma tão acentuada com a contínua dissolução e reconstrução dos estados asiáticos e com as incessantes mudanças dinásticas. A estrutura dos elementos econômicos fundamentais da sociedade permanece intocada pelas tormentas que agitam o céu da política. As leis das corporações, como já observamos, impediam deliberadamente, por meio da mais estrita limitação do número de ajudantes, que um único mestre de corporação podia empregar, a transformação deste último em capitalista. Além disso, só lhe era permitido empregar ajudantes daquele ofício exclusivo em que ele próprio era mestre. A corporação repelia zelosamente qualquer intrusão do capital comercial, a única forma livre de capital com que ela se defrontava. O mercador podia comprar todas as mercadorias, menos o trabalho como mercadoria. Ele era aceito unicamente como distribuidor dos produtos artesanais. Como as circunstâncias externas clamavam por uma progressiva divisão do trabalho, as corporações existentes cindiram-se em subespécies, ou novas corporações foram criadas ao lado das antigas, mas sem a concentração de diferentes ofícios numa mesma oficina. Assim, a organização corporativa, por mais que sua especialização, seu isolamento e o aperfeiçoamento dos ofícios Ô, Caio, sua voz não está saindo, não. Continua muda aqui, pelo menos para mim não está aparecendo, não. Não sei se o pessoal também. Continua lendo você, Ale. Está no finzinho. Ah, tá. Você, Como as circunstâncias externas clamavam por uma progressiva divisão do trabalho, as corporações existentes cindiram-se em subespécies, ou novas corporações foram criadas ao lado das antigas, mas sem a concentração de diferentes ofícios numa mesma oficina. Assim, a organização corporativa, por mais que sua especialização, seu isolamento e o aperfeiçoamento dos ofícios componham
as condições materiais de existência do período de manufatura, excluía a divisão manufatureira do trabalho. Em geral, o trabalhador e seus meios de produção permaneciam colados um ao outro, como o caracol e sua concha, faltando assim a base principal da manufatura, a independentização dos meios de produção como capital diante do trabalhador. Enquanto a divisão do trabalho no todo de uma sociedade, seja ela mediada ou não pela troca de mercadorias, encontra-se nas mais diversas formações socioeconômicas, a divisão manufatureira do trabalho. A divisão manufatureira do trabalho é uma criação absolutamente específica do modo de produção capitalista. Voltou, Caio? Agora? Agora sim. Acho que foi o fone aqui que eu estava usando que acabou a bateria. Bom. Comentários? Eu até perdi um pouco o raciocínio aqui. Esse capítulo do McLaren é incrível, né? Vai lá, Fernando. Não tenho. Eu achei muito claro o que ele falou. Olha, só comentário mais geral, né? Ele faz uma distinção entre a divisão manufatureira do trabalho dentro da oficina e a divisão social do trabalho no geral, né? Uma tem planejamento, tem organização, tem autoridade, a outra se dá de forma anárquica, a posteriori, não é? E é engraçado que ele fala que o argumento hoje utilizado, por exemplo, se a gente pegar esse debate do cálculo, da impossibilidade do planejamento econômico numa sociedade socialista, por exemplo, a defesa que o Hayek faz, contrário a todo tipo de planejamento, vai muito nesse sentido, né? Para o Hayek, qualquer tipo de planejamento econômico levaria ao autoritarismo, ao totalitarismo e tal, ou seja, embora eles glorifiquem o sistema fabril, eles são contra qualquer tipo de autoridade que fuja essa regra da fábrica, né, que estaria infringindo a liberdade, a igualdade e tudo mais. Mas o sistema fabril ele se organiza de forma depóstica, né, de forma completamente planejada. Né, e o argumento hoje é esse, né, impossível planejamento econômico porque isso levaria ao autoritarismo e tal. E aí o Marx já a letra antecipando, né, dizendo, olha, os argumentos para dizer que é impossível o planejamento já estão dados aqui. Né? Os liberais estão aqui todos. Ó. Eles são a favor do planejamento, da autoridade na fábrica. Na sociedade tem planejamento econômico e tal, eles são contra. Isso é muito... E essa distinção é muito interessante. Realmente. Eu acho que não tem nada mais autoritário do que uma empresa, né? É hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para ir no banheiro, como você tem que se vestir, como você tem que falar, né? O que você tem que produzir, a hierarquia total, né? Então, assim, é uma contradição que não, né, tá o tempo todo ali e você nunca vê um liberal, né, tratar desse assunto. É só, não, mas você voluntariamente se sujeitou a isso, né? No fundo, você aceitou o contrato de trabalho, então você aceita tudo isso, né? Eu acho que esse é o máximo que tem de discussão, mas essa contradição é evidente. E é engraçado, assim, mais uma nota de curiosidade, né? Que eu vi até um cara que ele é um publicitário, ele está falando. O capitalismo, ele inventou um monte de coisas que são totalmente danosas à produtividade. Então, e-mail o tempo todo, você ser interrompido por essas mensagens, por essas telas,
um monte de aplicativo no seu computador, na onde você está trabalhando, então você tem que prestar atenção de horas, etc. e tal. Só que é um mecanismo de controle. Quando chegou a pandemia e a galera viu, opa, tem muita coisa que eu consigo fazer de casa, trabalhar de casa, não preciso me deslocar, pegar, etc. O capitalismo falou, opa, aí não, eu quero que você esteja aqui presencial, né? Porque eu não quero. Sendo que com todos os estudos, qualquer coisa que sai, os caras percebem que aumenta a produtividade. Você ter alguma flexibilização nesse regime de home office, né? Eu acho que, obviamente, isso não é para todos os casos, enfim, não vão ser em todos os casos que vai aumentar a produtividade, mas em muitos casos, sim. Só que, assim, nesse ponto, o capitalista ele vai abrir mão da produtividade a favor do controle, né? Então, ele fala, ó, home office não, aqui, mesmo que você produza menos, pelo menos você produz sobre o meu, debaixo da minha botina aqui. Enfim. Eu acho que o Fernando também queria falar, Fernando Santa Catarina. Não, eu não, realmente, porque eu até te agradecer, porque eu nunca tinha percebido isso, ou seja, eles dão um ok para o planejamento fabril, só porque eles não dão ok para o planejamento da distribuição da riqueza, né? Então, é muito interessante, eu nunca tinha percebido, só ia te agradecer. Ah, tá. Esse é o argumento do Hayek, por exemplo. O Hayek é contra todo tipo de forma de regulação social, porque para ele isso levaria ao autoritarismo. Mas ele nunca denuncia o autoritarismo das fábricas e o planejamento que tem nelas. Bom, posso encerrar, então, a gravação aqui, Caio? Isso, ficamos por aqui, né? Aqui no item 5 do capítulo 12.